E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil e vamos falar hoje de como vai funcionar a imersão elétrica Pro. A imersão que vai te mostrar do zero como você conseguirá entregar um projeto elétrico, entender como realizar o dimensionamento e o detalhamento. Então, estamos aqui com o Wellington Júnior. Fala, meu irmão, tudo Fala, Wellington, bem? beleza? Tudo paz. E hoje nosso objetivo é mostrar como vai funcionar, então, o treinamento Elétrica Pro, a Perfeito. imersão. Para o pessoal entender bem aqui, o nosso grande objetivo é fazer com que, de fato, quem entrar nesse treinamento consiga entregar o seu primeiro projeto elétrico, Perfeito. iniciar do zero. E aqui eu queria entender um pouco de como é o treinamento, qual o grande objetivo dele quando você desenhou para realizar essa imersão, como foi pensado, quais são os Perfeito. objetivos. Perfeito. Cara, o grande objetivo do nosso treinamento é fazer com que o aluno tenha uma base técnica e teórica estruturada. Porque sem isso, ele não consegue avançar com qualidade nos projetos. Então, esse é o princípio, é entregar para o aluno uma base teórica sólida para que ele possa verificar, olhar projetos e até mesmo quando ele for desenvolver o projeto dele, ele tenha um nível de confiança mais elevado. Em segundo momento, integral a esse processo teórico, a gente tem a aplicação prática, porque sem isso a gente também não consegue avançar. O que é que a gente tem de integração prática? É o desenvolvimento do aluno mão na massa com aquilo que ele está aprendendo teoricamente. Qual que é o grande diferencial que a gente busca trazer na nossa metodologia? É fazer com que esses dois conteúdos eles interajam no processo de aprendizado. Não faz sentido para a gente trabalhar um período muito longo de aula teórica, depois um período muito longo de prática e depois tentar juntar os dois, que às vezes não dá tempo e o aluno já ficou sem conexão entre as duas partes. Então a gente gosta de trabalhar esses dois conteúdos de maneira integral. A gente vai fazendo, aplicando a prática e embasando o aluno de forma teórica. E assim a gente vai avançando nos conteúdos. Que tipo de conteúdos? Lançamento de pontos, dimensionamento de eletrodutos, dimensionamento de juntores, dimensionamento dos cabeamentos elétricos e toda essa base de dimensionamento da engenharia dos projetos de instalações elétricas que vai dar essa base confiante para o aluno desenvolver os projetos dele. Beleza, show. Então, basicamente aqui, tá dando para ver na tela, pessoal, nós, se você não conhece, nós somos Inova Civil, temos uma grande experiência na área do ensino e a educação online e vamos iniciar um treinamento 100% ao vivo, uma verdadeira imersão de um final de semana, que tem como esse objetivo, que você entre e saia de uma forma rápida ali em um final de semana, imersão, com a possibilidade de ter um serviço novo no seu portfólio. O nosso grande objetivo no Inova Civil é extinguir o abismo que existe da prática do que acontece na engenharia, no dia a dia dos projetos, para o ensino. Você pode ter se formado na área de engenharia civil e não saber realizar um projeto elétrico, estrutural, hidrossanitário, e a gente tem esse objetivo de diminuir essa distância. Então, temos mais de 5 mil alunos aqui no Inova Civil que pratica isso diariamente. Outra coisa importante é falar de quem são os professores que entram aqui no Novo Civil. Existe um pré-requisito: possuir aspecto prático. Não pode entrar no Inova Civil se você não vive daquilo no seu dia a dia. Então, Wellington Júnior, eu queria que você contasse um pouco o que é a Modernize Engenharia e qual é o teu dia a dia, quais são os projetos, tipo de projeto que você costuma fazer lá. Perfeito. Vale só ressaltar, pessoal, o seguinte: nós temos alguns alunos, já tivemos também, que são engenheiros eletricistas, que não têm habilidade, não conseguiu conectar as habilidades de projeto de instalações residenciais na faculdade e procuram nossos treinamentos, Igor, para desenvolver essas áreas e adquirir conhecimento e colocar também esse conteúdo no seu portfólio de projetos. Bom, cara, a Modernize Engenharia é uma empresa que eu sou responsável técnico, que a gente está lá como diretor geral, e nós atuamos prioritariamente com o desenvolvimento de projetos residenciais e projetos de engenharia residenciais, né? Qual tipo de projeto? Projetos padrão, alto padrão residencial, projetos multifamiliares, projetos Minha Casa Minha Vida e projetos de médio padrão. O que é que a gente busca desenvolver lá também no nosso escritório? Projetos alinhados com metodologia de fácil execução na obra, com metodologia BIM
e trazendo ali um nível de documentação de projeto, de entrega de layout de projeto um pouco mais diferenciado para o nosso cliente. É isso que a gente vem fazendo aqui ao longo dos anos, que vai trazendo a gente reter os nossos clientes que são construtores, ter indicações dos nossos clientes que a gente atende nas casas de alto padrão e vai, ao longo dos anos, Igor, a gente ao longo dos anos vem engajando cada vez mais no mercado. Por que que a gente atende esse mercado hoje, pessoal? Porque houve uma grande virada no mercado da construção civil e nós temos um público-alvo hoje bem diversificado nessa parte. Por exemplo, há alguns anos atrás, Igor, só para você ter uma base, nós tínhamos qual é a referência de moradia no Brasil. Era você comprar um apartamento e morar naquele apartamento. Houve uma mudança na perspectiva do mercado. Hoje, muitas pessoas compram seus lotes, têm a possibilidade de construir e financiar aquela casa e abrir uma gama de mercado para esses projetistas. Como você tinha ali grandes construtoras que trabalhavam construindo prédios, os grandes projetos iam para grandes escritórios e você tinha apenas uma grande possibilidade de engajar no mercado, era trabalhar como funcionário de um desses escritórios. Hoje, como você tem ali a possibilidade de ter vários clientes que compram seus lotes, que fazem uma reforma de uma casa, que compram lotes de médio, baixo e alto padrão, construtoras de Minha Casa Minha Vida, você abre um grande campo de atuação de mercado, que é você começar a atender esse perfil de cliente. Então, se você pegar um loteamento que tem 300 lotes, olha a quantidade, você pegar uma pequena fatia de mercado ali daquele projeto, de projetos ali, daquele loteamento, você já garante uma fatia de uma quantidade boa de clientes. Isso a gente está falando de um único loteamento. Agora, você pegar aí em grandes cidades aí, ou várias cidades no Brasil, em que tem abertura desse tipo de cliente e que você também pode atender clientes no Brasil inteiro, você começa a ter uma gama imensa de mercado que está carente de profissionais e você pode começar a encaixar esse tipo de perfil de serviço no seu portfólio para atender e monetizar em cima desse conhecimento. Show de bola, massa. E vou passar aqui para explicar também que na certificação, na Imersão Elétrica Pro, vai ser com certificação Autodesk. O que isso significa? O Inova Civil é centro Autodesk. Então, ao realizar o treinamento, você receberá um certificado Autodesk internacional para colocar no teu currículo, mostrando o teu desenvolvimento de entendimento de dimensionamento de projetos elétricos e utilização do Revit para isso. O treinamento ele vai ser realizado no Revit. Igor, não sei Revit. A gente precisa ter um software que vai realizar o desenho, que vai realizar a modelagem, e utilizamos o Revit para isso. Se você não sabe Revit, vai conseguir acompanhar visualizando passo a passo. Toda a imersão vai ser passo a passo. E, além disso, você receberá o Revit para instalar na tua máquina, no teu computador. Então, a imersão contará com certificação Autodesk e a gente vai agora falar um pouco do passo a passo. Então, eu acho que aqui a gente tem um passo a passo de como funciona um projeto elétrico. Então, acho que essas 11 etapas que vão ser abordadas no treinamento é o que você deve fazer na Modernize. Então, eu queria entender um pouco de forma aqui simples e rápida esses 11 passos. A gente começa, então, pela modelagem. Como vai ser essa primeira parte? A gente vai entrar na imersão, você vai já focar na modelagem? Isso. Como a gente sempre gosta de trabalhar, pessoal, nós fazemos aplicações práticas para que você possa desenvolver o conhecimento e o conhecimento possa ser passado de maneira mais dinâmica. Então, inicialmente, Igor, a gente já vai começar a rodar a modelagem, certo? Lançamento dos pontos, lançamento dos eletrodutos, e a gente vai explicando o processo teórico durante essa etapa, certo? Então, primeira coisa, pessoal, como é que inicia o projeto? Lançamento dos pontos. Isso aqui está dentro da nossa modelagem 3D. Vamos lançar tomadas, interruptores, luminárias e lançamento de eletrodutos. Então, essa é a base inicial do projeto. Certo. Então, vamos passar aqui para o lançamento dos pontos elétricos. Isso. Isso faz parte do processo de lançamento do 3D, tá? Então, aqui a gente vai saber como é que a gente vai lançar, quais são as quantidades mínimas, como é que você tem que ir, onde você deve locar esses pontos de maneira estratégica e também de maneira normativa, porque existe uma diferença do projeto
normativo e o projeto que está que vai atender o teu cliente lá na realidade, tá? Normalmente esse projeto ele não vai obedecer totalmente ou minimamente os requisitos normativos, ele vai passar das quantidades mínimas e aí esses detalhes é que a gente vai te explicar durante o processo. Dimensionamento de cargas. Pronto. Aqui, Igor, a gente vai trabalhar o dimensionamento e o levantamento dessas cargas. Primeiro processo numa etapa de dimensionamento é você fazer levantamento daquilo que você tem de demanda e faz o dimensionamento para fazer os cálculos adequados. Circuitos. Perfeito. Depois que você tem o dimensionamento das cargas, a gente vai atribuir aquela carga para poder fazer um processo de dimensionamento de circuitos. É o mesmo processo que você vai usar em toda a engenharia. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Em toda a engenharia, você tem uma demanda e resolve essa demanda através de um dimensionamento. Então, aqui a gente vai estar resolvendo o dimensionamento das cargas, atribuindo isso dentro dos circuitos. Cabos. Exatamente. Uma vez, ou para você ver como o processo ele é passo a passo. A gente faz o levantamento de cargas, dimensiona os circuitos, e depois desses circuitos dimensionados, a gente vai atribuir o cabeamento necessário para que aquele circuito funcione da maneira adequada. Disjuntores. Perfeitamente. Depois que a gente faz o procedimento de dimensionamento de cabos, agora a gente vai fazer o dimensionamento do disjuntor para que aquele cabeamento funcione da maneira adequada e protegida. Dimensionamento elétrico geral. Perfeitamente. Agora, depois que a gente faz todo esse levantamento, todo esse processo, etapa a etapa, a gente vai fazer o dimensionamento elétrico geral. O que contempla isso? Você fazer o dimensionamento do seu alimentador geral, o dimensionamento dos quadros e fazer as conferências finais do projeto. Montagem das plantas. Pronto. Agora que a gente fez o lançamento dos nossos pontos, dimensionamentos, a gente vai fazer um enquadramento das nossas plantas, montagem das nossas plantas, para que o nosso projeto fique mais apresentável, melhor apresentável possível. Quadro de cargas. Perfeito. O quadro de cargas ele é uma parte fundamental no teu projeto de instalações. Por quê? A partir disso, você tem um raio-x, um resumo geral do teu projeto, de forma que apresenta ali todos os circuitos, as cargas de cada um, as potências de cada um e os seus respectivos dimensionamentos de maneira planilhada. E a gente finaliza com os diagramas, Wellington. Pronto. Os diagramas também é uma etapa de conferência e descrição do teu projeto, que somado com o diagrama e as plantas, você vai ter um raio-x e um panorama completo do projeto. Maravilha. E em relação a datas, vai ser no dia 12 e 13 de outubro, 12 de outubro, 18 às 22, e 13 de outubro, de 8 às 12 e 13 às 17. Lembrando que você receberá toda a estrutura de... Esse slide que eu queria. Template do projeto elétrico no Revit, projetos, modelos executados para você visualizar como são entregues projetos reais, planilha de dimensionamento, você vai ter a planilha realizada e vai entender como realizar a sua própria planilha, um checklist de entrega de projeto, ou seja, todo o passo a passo que você deve ir ticando para que o teu projeto elétrico esteja funcionando da melhor forma. E licença estudantil no Revit por 30 dias, você receberá uma licença de 30 dias no Revit. Lembrando que, após o treinamento, após você visualizar o ao vivo, você ficará com 30 dias para rever o replay, para poder revisar, para poder acessar o treinamento, tá bem? E aí, voltando aqui para o slide anterior, vai ser 100% online ao vivo, você vai ter um networking, porque vai ter um grupo de alunos, de profissionais que vão estar no mesmo entendimento, na mesma pegada de entender projetos elétricos do Brasil todo. Os projetos são todos reais, metodologia passo a passo, certificação Autodesk, e essa é a Imersão Elétrica Pro. A imersão ela vai ser muito focada no mercado. O meu objetivo é que você, esse ano, me mande uma mensagem. Igor, dimensionei meu primeiro projeto elétrico, entreguei meu primeiro projeto e conto com o grande Wellington Júnior para fazer esse passo a passo. Então, show, Wellington, um prazer. Obrigado. Outubro a gente se vê aí para essa imersão. Perfeito. E manda um recado final aí para o pessoal para entrar aí nessa imersão que vai ser fantástica. Pessoal, conto com vocês. A gente tem um encontro marcado em outubro. Vai ser uma imersão muito bacana. Vou dar tudo que a gente tem lá. Desenvolvimento de projetos, tira dúvidas, certificação daquilo que vocês precisam aprender e desenvolver.
e vai ser um encontro, um evento muito importante. Eu tenho certeza que vai marcar um novo caminho na carreira de vocês de projetistas. Tamo junto, te vejo lá.